Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos. Bom, galera, o tema de hoje é a provável escalação do Santos contra o Ceará. Jogo que vai acontecer amanhã no Allianz Parque, às 8 horas da noite. A transmissão vai ficar por conta do Sport TV e também do Premier. Bom, antes das prováveis escalações, amanhã podemos ter duas novidades no time do Santos entre os relacionados. O primeiro é a possível volta de Zé Rafael. Zé Rafael pode fazer a sua estreia amanhã. Isso porque, logo depois de uma cirurgia um pouquinho mais complicada, depois de várias dúvidas, Zé Rafael pode entrar em campo amanhã. Já antecipo vocês que Zé Rafael deve ganhar uma minutagem dependendo da situação do jogo. Só não espere Zé Rafael 40 minutos, 50 minutos. Ele deve ganhar por volta, no máximo, uns 20 minutos ali, dependendo da situação do jogo. Outra novidade é a questão de Álvaro Barreal, que pode também estar voltando ao time. Álvaro Barreal, que começou bem a temporada, até chegou a ser titular nos primeiros jogos do Santos esse ano, e depois teve uma lesão, mas evoluiu de uma forma surpreendente, e o Santos pode contar com Álvaro Barreal no jogo de amanhã. Beleza? Bom, sem muita enrolação, vamos para as prováveis escalações. E aí temos uma novidade no canal. Se vocês gostarem, eu vou sempre tentar trazer a escalação dessa forma, tá? Porque eu fiz hoje a montagem das prováveis escalações no site O Gol, tá? Então, a provável escalação do Ceará na tela aí para vocês, tá? Vamos lá. Goleiro, Fernando Miguel. Fabiano Souza na direita, Marlon e William Machado, Matheus Bahia na esquerda, Fernando Sobral e Dieguinho, Antônio Galeano, Lucas Mugni e Pedro Henrique. E o centroavante, Pedro Raul. Tá aí a provável escalação do Ceará. E aqui agora eu vou falar a questão dos pontos fortes e fracos da equipe cearense. Eu começo com os pontos fortes. O primeiro ponto forte que a gente tem que falar é a questão da bola parada do Ceará. Além deles serem muito forte na bola aérea, é um time que tem jogadas ensaiadas. Então, se você analisar alguns jogos do Ceará, eles costumam fazer movimentações, tanto em escanteio como falta cruzada, onde geralmente resulta pelo menos uma chance perigosa. Então, a defesa do Santos ela tem que estar atenta, tem que estar 100% ligada para que não deixe o adversário escapar e criar uma chance de gol, né? Ou talvez até o gol, que seja evitado. Outra coisa que o Ceará tem de muito bom, o Ceará é o tipo da equipe que também tem uma transição muito rápida, tá? Então, qualquer contra-ataque, o ideal é você matar no campo de defesa do Ceará, não deixar ele chegar no seu campo de defesa. E o Ceará tem uma leveza no ataque que facilita essa chegada no contra-ataque. E por fim, como eu já falei aqui, a bola aérea do Ceará é perigosa. Principalmente do Pedro Raul, que passa por uma boa fase. A dupla de zaga, Marlon e também o William Machado, são dois zagueiros que são lentos, mas no jogo aéreo vão bem. Outro jogador que me chama a atenção no Ceará é o Lucas Mugni, ele que coordena a jogada, ele que é o cérebro dessa equipe. Agora, um jogador que vem me chamando a atenção nesse Brasileirão pelo Ceará é o tal do Galeano. Principalmente nas jogadas de contra-ataque, ele que é o tal velocista que ajuda bastante o Ceará. E geralmente as chances ou gols do Ceará é ele que acaba ajudando mais que os outros. Ele acaba sendo peça principal das jogadas do Ceará. Bom, pontos fracos do Ceará. Como eu falei, é uma zaga pesada. Então, se o Santos conseguir
fazer uma transição ali, pode se aproveitar nessa lentidão na recomposição do Ceará. Os dois laterais do Ceará falham muito nas laterais, então jogadas pelas laterais é o ponto mais fraco do Ceará. Se você analisar todos os jogos do Ceará, por onde os adversários criaram? Por jogadas feitas na lateral. Então, galera, essa questão aí do Ceará é um jogo ali para Soteldo, um jogo para Tassiano, um jogo para Matheus Xavier se entrar pela ponta, né? Então, assim, ali é o ponto mais fraco do Ceará, pelo que eu anotei. E, por fim, o time do Ceará ele tem também esse costume de olhar a bola e não acompanhar a movimentação. Mas o ponto mais falho do Ceará é aquele cara que entra na área chegando como homem surpresa. Porque eles estão tão preocupados com a jogada ali na lateral, que é outro ponto fraco, como eu citei, que eles esquecem volante, meia, centroavante, entrando com liberdade no meio da área. Beleza? Bom, falado aqui os erros e acertos do Ceará, vamos para a provável escalação do Santos, que deve ser a seguinte: Gabriel Brazão no gol, Aderlan voltando para a lateral direita, Zé Ivaldo e Luan Pérez, Gonçalo Escobar, Rincon de primeiro volante, Bom Tempo de segundo volante e Roleiser como meia. No ataque, teremos Tassiano pela direita, teremos Soteldo pela esquerda e Tiquinho Soares deve ser o titular ali com a camisa 9. Bom, gente, assim, eu poderia criticar de novo o 4-3-3, sendo que na estrutura da provável escalação deve ser feito dessa forma que está aí na tela para vocês. Entretanto, eu não duvido, durante o jogo, virar um 4-4-2, com o Soteldo ajudando o Roleiser ali pela meia, tá? Até porque eu não gosto muito do Tassiano quando ele cai pela ponta. Quando o Tassiano joga centralizado, ele tem o costume de render melhor. Mas quando ele joga caindo pelas pontas, ele não tem a velocidade e a intensidade necessária para render legal, ok? No meu ponto de vista. A volta do Aderlan na lateral direita mostra que o Luizão, por ali, não ganhou a confiança do Kleber, ainda mais que está jogando improvisado por ali, e o Aderlan ainda está voltando de lesão. Vamos relembrar disso, que ele vem de uma lesão grave, jogou minutos contra o Bragantino, foi titular contra o CRB e sentiu a falta de ritmo de jogo. Tá? A dupla de zaga, Luan Pérez foi muito mal contra o Grêmio, mas também estava muito tempo sem jogar. Tomara que amanhã não cometa os mesmos vacilos. Beleza? Do meio-campo, a dupla de volantes eu gostei. Rincon em Bom Tempo. Roleiser, não preciso criticar. Soteldo pela esquerda me agrada também. E a questão do Tiquinho centralizado também me agrada muito. Beleza? Bom, gente, falado aqui pontos fortes e fracos do Ceará, falado também a escalação do Santos, amanhã é um jogo muito difícil. Por quê? Apesar de você estar em casa, jogando ali no Allianz, com a presença de um bom número de torcedores santistas, cara, amanhã vai ser um jogo difícil. Por quê? Porque o Ceará, que veio cotado assim, time que briga contra o rebaixamento, o Léo Condé faz um bom trabalho. E esse bom trabalho do Léo Condé está gerando uma gordura para o Ceará que lá na frente não vai sofrer tanto. E pode até brigar por coisas maiores. E o time do Ceará vem jogando muito bem. Como eu falei, transição rápida, é o Pedro Raul em boa fase. É um time que sabe jogar e é organizado. Santos pode ser favorito? Claro, eu posso chegar aqui e falar que é favorito. Mas futebol se define em campo. Repito, eu acho que o time do Ceará não vai ser fácil. Muito pelo contrário. É um time muito bem treinado e muito bem organizado. Acredito que dará muito trabalho para o Santos. Só que assim, o Santos tem que pensar uma coisa: é ganhar ou ganhar. Amanhã, para a gente, é final de Copa do Mundo. Que a gente precisa começar a pontuar para não começar a ter medo do fim do ano. A gente precisa ganhar
amanhã de qualquer jeito, nem que seja de 0,5-0. Beleza, galera? Então, um jogo muito difícil, acredito que o Santos pode até ser favorito, mas não pode vacilar com a boa equipe do Ceará. Galera, o vídeo é esse aí. Deixa seu like, se inscreve no canal. Concorda ou discorda de mim, é só comentar aí abaixo. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.